Falamos agora sobre os preços da soja, falando sobre valores em Chicago e a formação de preço aqui no Brasil. E aqui no país, mesmo com o dólar agora em recuo, o dólar vem caindo sistematicamente. Esse cenário que nós temos para o dólar, ele está baseado principalmente numa taxa de juros maior e principalmente atração de capital estrangeiro para o Brasil. Isso faz com que o dólar ceda e mesmo com isso a soja sobe aqui no país. Visto isso, nós tínhamos valores no Porto do Rio Grande a R$ 200 a saca de 60 quilos nesta terça-feira. Preços no cenário interno em elevação. Prêmios pagos nos portos mais elevados. E um preço, chama muita atenção. Aqui no Brasil, a soja já passou de $16 o bushel. Se trouxer para os dados norte-americanos, para as matrizes no qual eles colocam os seus dados. Lá nos Estados Unidos está quase em 16, aqui passou de 16 e é por isso que eu converso agora com Hernani Klein, ele que é o titular da Klein Agribusiness, fala ao vivo direto do Mato Grosso. E Hernani, nós temos realmente um cenário de elevações para a soja no Brasil, aí no Mato Grosso também. Como é que você avalia este momento que nós temos soja em alta em Chicago e prêmios em alta nos portos brasileiros? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É sempre um prazer estarmos juntos. Haja coração para esse mercado aí, né, Fabiano? A gente tem visto esse posicionamento de Chicago, né? Essas altas bastante expressivas na cotação lá em Chicago. E diante de todo esse cenário que nós estamos vendo, principalmente na América do Sul, com essas quebras bastante expressivas, né, nos números finais da safra, a gente viu que o movimento dos prêmios pagos nos portos, eles também estão bastante expressivos. Então, se nós pegarmos hoje, nível Brasil, cotação de Chicago mais o prêmio, já ultrapassa os $16 o bushel. E, consequentemente, o preço aqui na ponta para o produtor, mesmo que com essa queda do dólar, ele tem se mostrado bastante atrativo, né, bastante expressivo em reais. E também, quando a gente olha para a safra 23, as cotações em dólar estão bastante atraentes para fazer a formação do preço. Hoje, no Mato Grosso, pegar aqui na nossa região de base, Sinop, saíram negócios a R$ 175 no curto, aí no março, e próximo de R$ 180 já na base de liquidação do junho e julho. Então, a gente vê que a gente está num mercado bastante expressivo de escalada de preços diante de todo esse cenário de safra, demanda bastante agressiva e possíveis reduções de safra ainda maiores, como diz a Stonex nessas indicações, né? Klein, hoje, daqui a pouco, eu vou trazer aqui, vou noticiar que o Departamento de Agricultura norte-americano informou venda de exportadores privados de 380 mil toneladas nesta quarta-feira, para destino não declarado, e aí todo mundo sabe que é a China. E temos um cenário no qual o principal importador tem buscado soja, tem buscado nos Estados Unidos, tem buscado no Brasil também. Neste momento, me parece que os norte-americanos têm até um preço talvez um pouco mais competitivo, e aí você vai ter que confirmar essa informação, se está mais acessível comprar nos Estados Unidos do que no Brasil, mas a verdade é que o grande comprador, ele precisa comprar, o importador precisa comprar onde tem essa soja. E como eu estava dizendo, nesta semana eu já trouxe números da AG Rural com 128 milhões e 500 mil toneladas de previsão, um forte corte. E agora a Stonex aponta para 126 milhões e 500 mil toneladas de soja. É um cenário que o produtor rural já estava vendo no campo, principalmente no sul do Brasil. Em relação a essa soja alta nos Estados Unidos,
uma demanda que permanece extremamente aquecida com viés de alta. E um processamento aqui de soja, pensando no Brasil, que tinha uma expectativa de elevação, como é que fica a distribuição desse produto brasileiro, Klein? Principalmente a disputa entre as indústrias que operam no país e os exportadores. Esse vai ser um tema bastante delicado se a gente for analisar em termos de oferta, né? A disputa, a divisão entre exportação e a indústria vai ser bastante acirrada. Se nós olharmos os números de janeiro, a exportação Brasil, 2022 já ultrapassou o que nós exportamos em 2019, no mesmo período de janeiro. A gente percebe também que existe um movimento das indústrias, uma preocupação em termos de abastecimento, né? Então, nesse momento, as fábricas têm cobertura de estoque para fevereiro, de março em diante já precisa fazer novas aquisições aí para poder fazer seu esmagamento, né? Então, a depender do que vier, né, nesses novos números aí de divulgação, de estimativa de safra, tende a acirrar um pouco mais a disputa entre exportação e o mercado doméstico. Haja visto também, né, Fabiano, que apesar do feriado semanal lá na China, essas novas compras sem destino declarado, que, como você disse, supostamente a gente acredita que seja a China, continua tendo uma demanda muito agressiva por parte do país asiático. Então, isso mostra para nós que a demanda continua bastante forte. Falando a respeito do que nós temos hoje lá aí no estado do Mato Grosso, é o estado que você trabalha principalmente, né, com a Klein. Hernani, como é que esse produtor, o cisojicultor, ele tem atuado na sua comercialização? Eu falava com você hoje mais cedo e eu lembrava que o sojicultor ele já tinha uma decisão de vender mais lentamente a sua safra de soja. No começo do ano passado ele vendeu bem, só que poderia ter vendido melhor se tivesse esperado um pouco mais. Só que agora ele não vende porque ele está desconfiado em relação à sua produção também. Fabiano, nós entramos a safra 2021 um percentual mais elevado de vendas, né, produtor mais fixado. Para a safra 21-22, o produtor, diante do que aconteceu na safra 21, foi mais cauteloso, e agora, né, com todo esse cenário que está sendo desenhado aí de safra, e ele está sentindo na pele, aqui no Brasil, no Mato Grosso, questão de colheita, né, as perdas do produtor no sul, pela seca, as perdas aqui no Mato Grosso pelo excesso de umidade, doenças, qualidade de grão. Então, o produtor ele está vendo todo esse cenário com uma possibilidade do mercado buscar novos ralis de preço. E ele tende a aproveitar isso vendendo de uma forma mais cautelosa, né? Ele está segurando as vendas, vendendo à medida só do que precisa mesmo. Ele está cumprindo com os contratos agora que já haviam pré-fixados, e a colheita está um pouco atrasada, vamos dizer assim, né, com esse clima chuvoso. Então, as novas vendas, elas estão acontecendo bem pontuais, mesmo com esse cenário de preço em alta, né? Mas a tendência do produtor é vender de uma forma bem segmentada aí para aproveitar os novos ralis de preço que possivelmente nós vamos ver adiante aí no mercado. Hernani, para encerrar a nossa entrevista, eu vou aproveitar aqui a participação de um telespectador, é o Ângelo Vargas, de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, está nos acompanhando, e ele escreve aqui que não dá, fala que não dá para confiar nos números da Conab, está se referindo ao último levantamento da Conab, inclusive estamos por vias de ter um novo levantamento, a atualização dos dados. E aí eu vou aproveitar esse comentário aqui do senhor Ângelo e vou te perguntar o seguinte: considerando o que se tinha no papel de estoque de passagem da safra 2021 e o que pelas projeções foi colhido durante o mês de janeiro, nós exportamos bem mais, tanto em dezembro quanto também em janeiro. Tinha mais soja no Brasil do que se
tem nos dados oficiais, aí nas propriedades, em estoques privados, Hernani, no seu entendimento, principalmente no estado do Mato Grosso? Olha, Fabiano, tudo indica que sim. Por quê? A gente tem visto agora, no decorrer do mês de janeiro, surgiram bastante ofertas de soja safra velha. À medida que foi atrasando a colheita da safra nova de janeiro, o produtor ele foi vendo que o preço da soja começou a subir e queria colocar essa soja que já estava estocada, que era soja de estoque de passagem. Então, eu entendo que sim, que havia mais soja guardada do que estava previsto nas divulgações de estoque de passagem aí da Conab.